Um dos raciocínios de grande força retórica é o reversivo, quando o expositor consegue utilizar o raciocínio do adversário contra o próprio adversário. Schopenhauer o mencionou em suas famosas 38 teses. O oponente diz, por exemplo, que o réu é jovem e por isso deve ser perdoado. Ao que se contrapõe dizendo que é exatamente por isso que ele deve ser condenado, pois, se não for corrigido, pensará que nada fez de errado e, indubitavelmente, cometerá outros crimes. Sem o exemplo da punição, não ocorrerá a indispensável contenção social. A força do argumento consiste em mostrar aos espectadores que as razões levantadas pelo oponente, na verdade, provam exatamente o contrário do que ele pretendeu dizer. O segredo e a plasticidade do raciocínio se encontra, portanto, em seu efeito bumerangue. Em um júri que participei em Ouro Preto, fui interrompido pelo advogado quando terminava de entregar um relatório a cada um dos jurados. O defensor questionava por que o material possuía poucas folhas quando os autos já ultrapassavam um número de 6.000 páginas. Com gestos vagos e solenes, ele insistia que eu deveria ter tirado cópia de todo o processo. Eu retruquei dizendo: ora, selecionei as partes mais importantes dos autos, e hoje o defensor vem aqui com alegações inconsistentes. Vou dizer algo de suma relevância para o júri. Eu, que conheço cada vírgula deste processo e que o estudei com um esforço verdadeiramente hercúleo desmedido, demorei 3 longos meses para fazer a primeira leitura dos autos. Em seguida, girei o corpo na direção do advogado e arrematei. Ora, doutor, pelo que me consta, o senhor está há menos de um mês no processo e agora pretende que os jurados leiam em poucas horas o que nem o senhor teve tempo de fazer. Neste momento, o observei com calma e esperei a resposta. Se porventura ele dissesse que leu o processo, eu retrucaria dizendo: leu mal, doutor. O senhor deve ter feito uma espécie de leitura dinâmica, o que, naturalmente, o deixa a anos-luz do nível de conhecimento indispensável às exposições em plenário. Mas ele, nervosamente, apenas olhou para mim e não disse mais nada. O argumento reversivo, quando é utilizado nos júris, costuma ser celebrado com entusiasmo pelas partes. Foi o que ocorreu nos Estados Unidos no julgamento de Steve Avery e que é retratado na série Making Murderer da Netflix. Os advogados do réu, Jerome F. e Dean, pretendiam que o processo fosse saneado para que constasse apenas a acusação de homicídio contra o cliente deles. A passagem é narrada no livro Ilusão de Justiça, de Jerome F. Abre aspas. Esse argumento, o do saneamento, levou o promotor a um estado de pura cólera, alegando que tal orientação seria terrivelmente injusta para o Ministério Público e que o Estado não retiraria as acusações de estupro e sequestro a fim de impedi-la. Abre aspas para o promotor. O prejuízo ao Estado meritíssimo deveria ser óbvio, mas se precisarmos começar esse caso nadando contra a corrente, por assim dizer, diante de uma orientação dada ao júri para que tenha uma visão negativa do Estado, então pretendemos seguir com todas as 6 acusações, disse o promotor. Quando ele terminou, Dean levantou calmamente de sua cadeira. Estudantes de direito
sem dúvida, vão ouvir essas palavras por muitos e muitos anos. Abre aspas para o advogado. Com todo o respeito ao colega, o Estado deve começar todo caso criminal nadando contra a corrente. E a forte corrente contra a qual o Estado deve nadar é a presunção de inocência. Fecha aspas. O autor, deixando explícita a enorme importância que atribuía ao fato, ainda mencionou esse mesmo embate retórico em outra passagem do livro. Grande abraço a todos.